Leitura aqui para os meus irmãos. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Aí tem 2 pontos, mas nós não precisamos ler na sequência. É a ênfase: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. A outra porção encontra-se nesse mesmo livro, capítulo 3 agora, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Até aqui. Depois nós vamos rebuscar esse texto no momento oportuno para fazer algumas considerações. Mas, amados irmãos, antes mesmo de nós tocarmos nesse assunto que eu tenho me proposto a estar compartilhando nessa mensagem aos irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena leitura, uma leitura pessoal, que eu mesmo tenho feito, observado, no povo de Deus. E quando eu digo a leitura no povo de Deus, não estou me referindo àquele grupo, a este grupo, um grupo acolá, mas é o povo de Deus em linhas gerais. E a gente se permite a fazer isto. O que eu tenho visto, amados irmãos, é um grande número de irmãos que estão profundamente exaustos espiritualmente. Irmãos que verdadeiramente encontram-se em estado de desânimo espiritual. Tenho percebido isto. Estão cansados de provarem uma engrenagem, um mecanismo de religião que precisam manivelar para que as coisas aconteçam. Estão gemendo em suas almas, estão perturbados em suas almas, estão de fato morrendo de fome espiritual. E isto fazendo a obra de Deus. Isso é uma leitura que eu faço em linhas gerais com os contatos que eu tenho feito com muitos irmãos aí espalhados por alguns lugares. E o que eu tenho percebido é que não avançam, não saem do lugar. Os seus corações continuam vazios, os seus corações continuam secos. E isso é extremamente importante para que nós possamos discernir o que vamos estar falando nessa noite aos irmãos. O que está acontecendo? Essa é a pergunta. O que está acontecendo? Queridos irmãos, muitos, se não a grande maioria desses amados, de fato, essa maioria está vivendo um cristianismo sem Cristo. Vou repetir, vivendo um cristianismo sem Cristo. Isso é paradoxal. Mas como que é possível viver cristianismo sem Cristo? E a gente vai ver biblicamente que isso é possível. E está acontecendo. Viver um cristianismo sem Cristo. Aqui está o diagnóstico inicial que eu faço para você. Dentro daquilo que a proposta dessa noite é levantada aos irmãos. O que significa uma vida de união com Cristo. Então nós já detectamos dentro dessa pequena observação que é perfeitamente possível, vou mostrar isso biblicamente, viver-se um cristianismo sem Cristo. Isso é paradoxal, mas é uma grande verdade. Na realidade, muitos irmãos sabem muito a respeito da fonte da água da vida, mas não têm bebido dela. Dão aula a respeito do pão da vida, mas estão com fome. Não estão comendo do pão da vida, o qual tem grandes capacidades de expor a respeito do pão da vida, mas não tem alimentado-se do pão da vida. Isso é um diagnóstico que eu faço. E quem sabe eu mesmo não esteja aí sendo o alvo e aquele número que está dentro dessa análise. Irmãos, muitos conhecemos a doutrina. E às vezes nós conhecemos a doutrina de modo profundo. Nós verdadeiramente já entendemos que um dia que Cristo morreu na cruz, não somente para derramar o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, nós vimos de modo muito claro e amplo que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Que agora nós podemos dizer, não vivo mais eu, pessoalmente dizendo, mas Cristo vive em mim. Que nós ressuscitamos com Cristo, que nós já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais em Cristo.
Então todas essas verdades, parece-me que elas estão internalizadas em nós. Mas quando nós olhamos para a nossa vida pessoal, onde está a consagração? Onde encontram-se aqueles irmãos, aquelas irmãs que de fato estão fazendo a diferença? Onde encontram-se todos nós para que estejamos de fato manifestando, expressando o bom perfume de Cristo por onde quer que possamos estar indo? Às vezes nós temos uma tonelada de conhecimento na nossa mente, a nossa cabeça é inchada de conhecimento, mas o nosso coração é extremamente estreitado no que se diz a respeito de uma vida de intimidade com o Senhor. Então não há consagração, não há intimidade, não há vida ascensional. E nós podemos estar fazendo parte dessa análise, essa pequena análise. Ou seja, nós podemos estar vivendo um cristianismo sem Cristo. E nós, e eu digo nós como filhos de Deus, aqueles que um dia pela graça foram alcançados, mas agora nós que fomos alcançados, como nós dissemos ontem, nós precisamos compreender claramente que a experiência imediata, logo após o novo nascimento, necessariamente tem que ser a consagração, senão nós entramos por esse caminho de fazer, e coisas muito boas. Aliás, o que nos distrai do Senhor não são os pecados grosseiros, são as coisas muito boas. O que nos afasta do Senhor muitas vezes, dessa vida de intimidade, são as coisas legítimas e não os pecados grosseiros, porque desses nós estamos aí buscando um livramento. Então, essa análise inicial é para que nós possamos entender que de maneira incrível, sim, é possível viver um cristianismo sem Cristo. É impossível. Agora eu quero que vocês abram, por favor, em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Nós sabemos, enquanto vocês chegam aqui no Apocalipse capítulo 3, é o versículo 14 em diante que nós vamos estar considerando, nós sabemos que nesses dois capítulos nós temos o registro de 7 cartas que foram dirigidas às igrejas da Ásia. Nós temos toda a descrição dessas cartas aí nesses 2 capítulos. E cada uma dessas cartas tem algo a nos ensinar de modo profundo, de modo lindo. Aí chega vamos dizer assim, no ápice de tudo aquilo que nós estamos olhando nessas cartas anteriores, a carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. E eu queria jogar um pouquinho de atenção aqui para fazer algumas observações posteriores. Então, a partir do versículo 14, diz aí: ao anjo da igreja em Laodiceia diz: estas coisas diz o Amém, a fiel, testemunha e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí ele diz: eu conheço as tuas obras, que tu não és nem frio e nem quente. Assim, porque és morno, tu não és nem frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes em teu coração: sou rico, sou abastado, de nada tenho falta. E lá está escrito assim: e tu não sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres o ouro refinado para te enriqueceres, compres vestimentas brancas para te vestires e ocultares a vergonha da tua nudez, e compre colírio para ungires os teus olhos, para que vejas. Eu repreendo, ou disciplino e repreendo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aí vem aquele texto: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei com ele, estarei com ele e será comigo. Então essa é toda a descrição que nós temos aqui para colocar para os meus irmãos. Eu digo para vocês que ali havia uma vida de união com a obra, com a liturgia e com os programas. Porque não havia uma vida de união com Cristo, porque Cristo está do lado de fora. Então é perfeitamente sim, e Cristo está repreendendo essa igreja como igreja dele. Então havia uma plena união, uma vida de união, mas com a obra, com a liturgia, com os programas. Então eles se perderam no meio dos programas e achavam-se completamente irrepreensíveis. Eles não enxergavam o erro, porque eles diziam: somos ricos e abastados, de nada temos falta. Não é isso que está escrito aqui?
Mas, surpreendentemente, o Senhor coloca algo aqui que não sei se vocês já pensaram sobre isso. Então, quando o Senhor repreende esta igreja, Ele vai dar um conselho extremamente difícil de nós entendermos. Ele fala assim: eu aconselho-te que de mim, o quê? Compres. Então tem uma moeda de troca celestial. Temos que comprar alguma coisa. Não é verdade? Tem uma moeda. Mas que moeda é essa? Então, olhem lá, por favor, em Isaías 55, versículo 1. Vocês vão perceber que, novamente, a palavra de Deus nos leva a refletir que existe a possibilidade de uma negociação, de uma compra, sem dinheiro e sem preço. Mas tem uma moeda, tem que comprar. Olha aqui, versículo 1. Ah, todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro, sem preço, vinde, vinho e leite. Então tem que comprar alguma coisa, mas a Bíblia fala, mas não tem dinheiro no negócio não. Não tem braço humano, não tem mamão nesse assunto, não tem suor humano, mas tem uma moeda de troca. Não é impressionante isso? Sem levantar as questões escatológicas do capítulo 25 de Mateus, que fala da parábola das 10 virgens, há algo muito especial para nós lá. Então nós sabemos que há 2 grupos das 10 virgens, as 5 virgens prudentes e as 5 virgens nécias, não é isso? Aí nós sabemos toda a história. Elas estavam com as botijas aceitas, as velas estavam funcionando direitinho, aí dormiram, acordaram, acenderam, aí de um grupo começou a perder a chama, o azeite começou a acabar. Aí nós sabemos que vem o noivo, as nécias ficaram assustadas, apavoradas, foram em cima das prudentes, falaram assim, não, nós precisamos de um azeitinho aí. Olha, ide e comprai. Mas comprar? Então não tem uma moeda de troca aqui? Tem uma moeda de troca. Mas que moeda de troca é esta que nós precisamos discernir? Sem olhar para a questão escatológica, porque a gente vai para lá, vai para cá e não chega a lugar nenhum dentro da escatologia, que tem muita interpretação ali. Porém, há algo que nós precisamos medir. Se nós pegarmos os 2 grupos, 5 virgens nécias e 5 virgens prudentes, e voltarmos na história, vamos voltar lá um período de alguns anos que vocês desejarem. Então nós temos uma vida aqui. Não é isso? Aí eu vou perguntar para vocês, qual foi a prioridade do primeiro grupo, qual foi a prioridade do segundo grupo? Sabe qual é? Vou responder para vocês, qual é a moeda de troca celestial? Tempo. Tempo, intimidade com Deus, devoção com Deus, vida ascensional, vida além do véu. As prudentes viviam uma vida de prudência diante do Senhor. Elas tinham prioridade. As botijas delas estavam cheias do Espírito, porque havia uma vida de intimidade. Lógico que o azeite nos aponta para o Espírito Santo, mas nos aponta para uma vida cheia do Espírito, que nos leva a uma vida aos pés do nosso amado Senhor. Então havia prudência. Então existe sim uma moeda de troca celestial, chama-se tempo. Então, quando nós olhamos textos como estes, eles precisam mexer conosco, aí nós precisamos avaliar nossa jornada, avaliar de que modo nós estamos servindo ao Senhor. Porque nós podemos nos perder na obra. E o Senhor nos chama para uma íntima comunhão. E andarmos nas obras que Ele, de antemão, preparou para que nela andássemos, segundo Efésios. Então, dita estas palavras, então eu quero mostrar aos meus irmãos que é possível sim viver um cristianismo sem Cristo. E o que eu quero, com a ajuda do Senhor, é estimular os meus irmãos, estimular a minha própria vida a que o verdadeiro cristianismo de cada um de nós seja Cristo mesmo. E é Ele que vai nos levar a esta realidade. Que exortação para nós, amados irmãos. Que exortação para cada um de nós. Como eu estava dizendo, olhando um pouquinho ainda para concluir esse pensamento, olhando para o que nós falamos lá em Apocalipse capítulo 3,
Sim, ali havia uma vida de união, mas era uma união que envolvia todas as questões do fazer. Só que não havia uma vida de intimidade. Aí eu pergunto para mim primeiro, pergunto para cada um de vocês, quanto tempo temos gastado na presença do Senhor? Quanto tempo nós temos investido para ouvir a doce voz do nosso amado? Nós vivemos numa labuta, nós vivemos, num tempo acelerado. Isso tem roubado o nosso coração, tem roubado o nosso tempo de comunhão com o amado da nossa alma. E Ele deseja ter essa intimidade conosco. Ele quer que as nossas botijas sempre encontrem-se cheias do azeite. Isso é importante. Nós havíamos dito ontem, numa das passagens que eu citei, não preciso ir lá, apenas uma referência, 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, já consideramos isso, não somos mais de nós mesmos. Nós somos daquele que por nós morreu e ressuscitou. Esta é a grande verdade. Amados irmãos, vida cristã é Cristo vivendo em nós. Parece que eu estou falando uma coisa extremamente básica, e é mesmo. Só que nós podemos nos perder e criar um sistema e perdemos a simplicidade dessa jornada. E nós vamos ver agora, dentro do testemunho do apóstolo Paulo, qual era a conceituação que ele tinha de vida cristã. O que ele tem a nos ensinar sobre isto. Vamos pegar uma outra passagem nesse sentido. Vamos para Filipenses, por favor. Filipenses no capítulo 1. Filipenses no capítulo 1. Apenas um único versículo, ainda que nós vamos ler um outro capítulo aqui, mas um único versículo desse capítulo é suficiente para nós, que é o 21. Filipenses 1, 21, nós temos escrito assim: porquanto, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E o morrer é lucro. Muitas vezes nós citamos rapidamente a primeira parte do texto, mas a segunda nós falamos até mais baixinho, E o morrer é lucro. Mas para mim o viver é Cristo. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa expressão que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, ele não disse aqui, para mim o viver é ser como Cristo, como se Cristo fosse um caderno de caligrafia com uma letra absolutamente redondinha e que nós tivéssemos que imitá-lo na maior capacidade que nós pudéssemos ter. Não é isso que o apóstolo está dizendo aqui. O apóstolo também não está dizendo que aí Cristo é o padrão da perfeição, então vamos fazer de tudo aquilo que nós pudermos alcançar pelo nosso esforço para atingir esse padrão. Isso é religião. Então Paulo já nos ajuda a ter essa compreensão e nos dá pistas claras do conceito que ele tinha de cristianismo. Para mim, o viver é Cristo. Fora disso, ele fala assim, não faz sentido. O senhor pode me recolher, porque cristianismo para mim é Cristo. É Cristo. Então, tudo na vida do apóstolo Paulo gravitava em torno dessa realidade. Cristo era a sua vida. Cristo era a sua vida. Então, quando nós traçamos uma linha de história, na vida do apóstolo Paulo, conhecendo ele antes mesmo da sua experiência, Saulo de Tarso, um homem que, segundo Atos dos Apóstolos, a Bíblia fala que ele suspirava no seu coração contra aqueles que eram do caminho. Ali a ideia, ele como um touro bravo, bufava de ódio contra os cristãos que eram chamados os do caminho. Então, se nós começássemos a analisar a vida desse homem, antes da sua experiência, e traçássemos uma linha, e chegássemos no fim da sua história, que é 2 Timóteo, a sua última carta, então, é impressionante. Para mim, carta de 2 Timóteo é uma carta que não tem como ler sem não ter lágrimas nos olhos. Se nós queremos conhecer a Cristo, olhe Paulo ali. Veja Paulo em vamos dizer assim, em todo o fim da sua jornada. Aquele que combateu o bom combate, aquele que, como um soldado, todo ferido e marcado pelos embates que ele sofreu em toda a sua vida de testemunho. Aquele que verdadeiramente caminhou, guardou a fé. Aquele que tem um testemunho maravilhoso. Então, ele chega no final da sua existência ali, a gente percebe qual foi o
prêmio que ele alcançou lá. Uma justiça foi separada para ele, uma coroa de justiça foi separada para ele, não somente a ele, mas todos aqueles que amam a volta do Senhor. Mas é impressionante vê-lo na sua fragilidade máxima. Ele está numa prisão chamada Mamertina, em Roma, numa prisão completamente fétida, no subsolo, esperando a morte. E ali ele tem as informações que Demas, que era o seu companheiro, o seu ajudante, tinha abandonado porque amou o século, o presente século. Ele tem informação que Alexandre Latueira estava causando grandes males para ele. Ele tem a informação que ele fala lá que no meu primeiro julgamento ninguém foi a meu favor, que isso não seja colocado em conta. Então nós vemos um homem exprimido, e quanto mais exprimido ele era, mais Cristo saía dele. Então, se nós queremos conhecer verdadeiramente a nossa realidade, de quanto de Cristo temos nós, precisamos passar pela espremedura. Você quer se vingar de uma pétala de rosa? Pega ela na mão, esmague, e depois cheira a tua mão. Essa é a vingança da pétala de rosa. Essa é a vingança do cristão. É nós manifestarmos a vida, o bom perfume daquele que em nós habita. Então o apóstolo Paulo, quando nós estudamos e vemos nele sempre o glorioso Senhor Jesus Cristo. Então essa primeira passagem de Filipenses 1:21 mostra claramente qual é o conceito do apóstolo Paulo tem a respeito de cristianismo. Para mim o viver é Cristo. Virem a página um pouquinho adiante, no capítulo 3 agora desse mesmo livro, versículos 7 e 8. 3 Filipenses 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Percebam que toda a vida do apóstolo Paulo gravitava em torno de Cristo Jesus. Ele chega a considerar tudo aquilo que era tão sublime para ele, tão importante, como refúgio, como diz uma outra versão, como esterco. E o seu anseio maior era ganhar a pessoa de Jesus Cristo. Como isso precisa ser algo real no nosso coração, para que Cristo verdadeiramente ganhe cada um de nós. Ele diz em outra oportunidade, não precisamos ir lá em Gálatas, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Então, isso é algo que nós precisamos ter como clareza no nosso coração. O que significa, então, vida de união com Cristo, significa que Cristo é a nossa vida. O que não significa vida de união com Cristo é nós, cada um de nós, o cristão, oferecendo e fazendo o seu melhor associado com a vida de Cristo. Não. Isso tem perfume de religião. Isso não é atrativo ao nosso amado Senhor. Isso é pura religião. Vida de união com Cristo é caracterizada totalmente pela dependência do cristão em relação ao seu Senhor. 100%. Ontem nós deixamos claro que quando um escravo era comprado naquele mercado, então, todo escravo, a totalidade dele, que envolve todo o seu ser, mente, vontade e emoções, estavam completamente debaixo da ordem do seu novo Senhor que o comprou. É assim conosco. Somos daquele que nos comprou. Simples assim. Então, vida de união com Cristo, ela é caracterizada, ela é pontuada pela plena dependência do cristão em relação ao seu Senhor. Então, esse é um rápido testemunho do apóstolo Paulo para nós. Ainda há outros. Mas agora vamos ver o testemunho do próprio Senhor Jesus. Ele vai nos ensinar o que significa uma vida de união com Ele, com Cristo, através da observação da vida dele em união com seu Pai. E nós vamos verificar que é a mesma realidade que nós devemos provar. Então vamos ver o testemunho do nosso amado Senhor Jesus. João capítulo 6. João capítulo 6. João capítulo 6, apenas o único versículo, é o versículo 57. João 6, verso 57. Olha que palavra especial nós temos aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai,
Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Olha que texto maravilhoso nós temos aqui. Extremamente revelador para aquilo que nós queremos pontuar para os meus irmãos aqui. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, é o mesmo raciocínio que eu poderia levantar aqui. Eu me alimento do Pai. Porque ele vai dizer na sequência exatamente o mesmo pensamento com essa palavra. Eu vivo pelo Pai, ou me alimento do Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o mesmo raciocínio. O Senhor Jesus alimentava-se do seu Pai. E como que nós podemos enxergar isso na palavra de Deus? Muitos textos. Os amados que estão estudando aqui em Chapecó, o livro de João, não sei se estão dentro ou estamos no capítulo 9, né? Vocês vão já passar pelo capítulo 4, 5 e 6. Então ali vocês vão encontrar texto que diz assim: eu desci do céu, diz o Senhor Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a daquele que me enviou. Agora eu pergunto para os meus irmãos, havia algum problema na vontade de Jesus? Santa, perfeita, pura. Mas ele simplesmente submeteu-se completamente debaixo da vontade do seu Pai. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, ainda que a vontade dele era absolutamente perfeita. Então ele está ensinando um caminho do que significa viver pelo Pai, se alimentar do Pai. Aí um outro texto diz assim, isso está lá no capítulo, isso que eu citei agora, né? Não preciso ir lá, é João 6,38. Agora, João 4,34, lá está escrito assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus tinha um banquete especial, ele tinha um alimento que satisfazia todo o seu ser, era fazer a vontade daquele que enviou. Mostrando que toda a energia, todo o poder, todo o vigor da vida dele encontrava-se em ele se alimentar do seu Pai. Fazer a vontade do seu Pai. Vejam só que lição maravilhosa. O que nós estamos vendo aqui na figura dessa relação Jesus com o Pai, para que nós entendamos o que o Senhor Jesus deseja entre nós e Ele. O que é uma vida de união com Cristo? Estamos olhando aqui exatamente como exemplo a vida de união do Filho Jesus com o seu Pai. E que tipo de união era esta? Era uma união de plena submissão, de plena dependência. Alimentar-se do Pai para Jesus era trazer gozo para o seu coração. Aí tem outro texto, em João 5,30, né? Eu nada posso fazer por mim mesmo. Assim como eu ouço, assim eu julgo. Mas o meu juízo, ele é justo. Por quê? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Percebem a relação perfeita, una, de identidade, de unidade entre o Filho e o Pai? Isso significa viver pelo Pai. Isso significa viver alimentando-se do Pai. Não é claro para nós? A vontade do nosso amado Pai é perfeita. A vontade do nosso amado Jesus é absolutamente perfeita. Então, elas se fundem numa mesma realidade. Então, dizendo isso, já estou levando os meus irmãos aqui a pensar naquilo que daqui a pouco estaremos falando, no que o Senhor deseja que aconteça para cada um de nós. Vivermos em plena dependência dEle. Cristianismo é Cristo. Então, o que significa essa vida de união com Cristo, já estamos a caminho para mostrar. Mas já estamos entendendo. Que é exatamente olharmos para essa relação que nós estamos analisando, que é entre o Filho e o Pai, para aplicarmos na nossa relação entre nós e o nosso amado Senhor Jesus. Ele vivia uma vida, o nosso amado Jesus, uma vida de plena união com seu Pai, de plena dependência. Agora eu quero que vocês abram comigo Salmo de número 40. E aqui nós temos, né, um salmo messiânico, né, nessa parte, e nos mostra claramente como que o Senhor reagia, qual era o movimento no coração do Senhor em ele estar realizando a vontade do seu Pai. Salmo de número 40, 2 versículos 7 e 8. Então disse eu, eis aqui estou no rolo do livro que está escrito.
a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e dentro do meu coração está a tua lei. Então veja aqui essa palavra, agrada-me fazer a tua vontade. Então havia uma obediência amorosa, desejada pelo Senhor em relação ao seu Pai. Não era uma obediência fria, uma obediência por obrigação. Era uma obediência motivada por um prazer em agradar ao Pai. É exatamente essa relação que o Senhor Jesus deseja de cada um de nós em relação a Ele. De nós, de fato, nos submetermos plenamente a Ele, mas com todo o coração. E não levantar aquela questão, eu tenho que me submeter porque está escrito na palavra. Não. É verdade que a palavra nos dá essa direção, mas na medida como, voltamos ao que falamos ontem, na medida que nós conhecemos o amor dele por nós, o seu direito por nós, então nós teremos um prazer que nasce naturalmente e de modo sobrenatural no nosso coração. E nós vamos amar a vontade dele, nós vamos desejar a vontade dele. E isso significa o caminho para uma vida de união com Cristo. Essa é a beleza que nós temos diante dos nossos olhos. Então, esse salmo nos ajuda a tocar nesse assunto. Era uma vontade de amor que Jesus expressava em direção ao seu Pai. Agora, a pergunta para que nós olhemos para a nossa realidade, o nosso ponto. Como nós podemos viver uma vida de união com Cristo? Aí eu digo assim, respondendo, olhando a semelhança de João 6,57, da mesma forma. Olhando e aplicando em nossas vidas, exatamente, para que possamos experimentar essa realidade, nos alimentando do Senhor Jesus, tendo comunhão com Ele, investindo tempo na sua presença, amando-o, conhecendo, admirando-o. E isso faz com que haja uma motivação no nosso coração para que mais e mais nos conheçamos. Digo, nós e o nosso amado Senhor. Assim como ele disse, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai, nós devemos também ter isso no coração. A minha comida consiste em fazer a vontade do amado da minha alma. É essa realidade que me dá prazer. Então, nós estamos buscando responder aqui o que significa uma vida de união com Cristo. Está claro para nós, na experiência do apóstolo Paulo, para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo. Ele vai dizer, o morrer é lucro. Não faz sentido um outro tipo de viver a não ser a vida de Cristo. Paulo compreendeu isso muito bem. Por isso que ele falou em outras passagens, eu citei aquela, né? Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso deve ser imperioso nas nossas experiências. Isso deve realmente tocar o nosso coração. E vimos na experiência do nosso amado Senhor Jesus, na relação dele com o Pai, que ele vivia uma vida de plena união com ele, com o Pai. E essa vida de plena união com o Filho que nós devemos ter. Então nós estamos seguindo com esse raciocínio. Agora vamos avançar um pouco mais. Nós podemos ter uma outra linguagem para compreender isto. Uma outra maneira de análise. E quem vai nos ajudar agora, todos, é um irmão chamado Austin Sparks. Então, isso que vocês vão estar agora também ouvindo, eu estou nos ombros desse amado irmão, para que nós possamos aprender junto com ele, né? Algumas coisas que eu observei já há tempos na experiência desse irmão. Peguem comigo Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Apenas um único versículo, é versículo 20. Esse irmão, que é um irmão que realmente, um irmão que deixou um legado extremamente lindo, um dos maiores legados que ele deixou para nós, foi exatamente despertar no nosso coração para Cristo. De nós olharmos para Cristo, de nós olharmos e contemplarmos a sua beleza, de nós enxergarmos que todas as realidades celestiais encontram-se em Cristo. Ele era um homem apaixonado por Cristo. E o meu intento, a começar de mim mesmo, é fazer com que cada um de vocês se apaixonem por esse amado Senhor. Vocês possam desposar esse amado Senhor, amá-lo, servi-lo. Então, essa é a realidade. Então, versículo 20 do capítulo 4 de Efésios, diz assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Até aqui.
Na minha versão tem esse a, esse artigo, a Cristo. Mas no original não existe esse a. Então, no original, esse texto deve ser lido assim: não fostes assim que aprendestes Cristo. É isso que está escrito lá no original. Isso tem muito a nos ensinar. Tem muito a nos cooperar. Aqui não é o aprender sobre Cristo, não é o aprender as características de Cristo, mas é aprender Cristo. Ou seja, o que a palavra de Deus está sugerindo, que há um aprendizado que deve ser praticado por nós, mas esse aprendizado é para conhecermos e aprendermos uma pessoa e não sobre ela. Nós sabemos muito sobre Cristo, mas nós precisamos conhecer Cristo. E a única maneira de nós conhecermos Cristo não é num assento acadêmico, é numa vida prática. É quando ele cresce e nós diminuímos. Então é exatamente essa ideia que o irmão levanta nesse assunto aqui, muito, muito significativo para nós, né? Então, a palavra de Deus mostra que verdadeiramente nós precisamos de ter esse caminho para conhecermos uma pessoa. E, na realidade, quando nós olhamos o texto nessa perspectiva, sem o azinho aqui, muda completamente para nós o quê? Muda o sentido daquilo que muitos de nós poderia ter como compreensão. Na realidade, o que a palavra de Deus diz? Aí, por favor, Romanos 8, verso 28 e 29, tem lá algo importante para nós. A Bíblia vai nos mostrar que há uma predestinação divina. Há uma predestinação divina. E, por favor, aqui não tem... O texto não permite nós pensarmos que essa predestinação deve ser aplicada, predestinados para nascermos de novo. Não, toda a predestinação bíblica sempre será a partir de Cristo. Se nós estamos em Cristo, há uma predestinação para cada um de nós. E essa predestinação será para que sejamos conformados à imagem de Cristo. Então, todas as vezes que nós estudarmos a palavra e virmos ali predestinados para, é a partir de Cristo e não para chegar a Cristo, mas é a partir de Cristo. Se estamos em Cristo é porque nascemos de novo. E a predestinação é sermos conformados à imagem dele. Então, Romanos 8, 28 vai dizer, e 29 vai nos dizer, inicialmente, nas ferramentas que são utilizadas pelo nosso Deus para que haja aí o atingir de um propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, todos os movimentos que acontecem na nossa vida devem ser vistos na perspectiva da soberania de Deus. A única coisa que nós devemos lamentar, meu irmão, minha irmã, o que eu devo me lamentar é em relação aos meus pecados. E isso devo lamentar e devo colocar a boca no pó e pedir perdão ao Senhor. Mas tribulação, dificuldade, aflição, muitas vezes enfermidade, essas coisas não podem afligir nossos corações. O que deve, de fato, perturbar-nos são os nossos pecados. Mas as provações que foram prometidas pelo Senhor, porque Ele disse, no mundo vocês terão, mas tem de bom ânimo, vencer o mundo, essas coisas não podem perturbar o cristão. Por quê? Essas coisas, conjuntamente, têm um propósito. Aí, o versículo 29, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Há uma predestinação. Então, o Senhor vai colocar todos os arranjos possíveis na nossa medida, para que essas situações conjuntamente cooperem para que cheguem a um ponto, que é a conformação da imagem de Cristo. Vamos supor aqui, dentro, lógico, de uma situação completamente hipotética, mas ela serve como uma ilustração. Se Deus o Pai aparecesse aqui agora, nossa, Deus o Pai está aqui presente, na reunião dos irmãos em Chapecó. Aí ele veio buscar alguma coisa, eu vim buscar. O que ele veio buscar? Aí, eu decorei o Salmo 119 inteiro, olha, eu decorei o livro de Efésios, eu fiz isso, olha as minhas obras, Senhor. Ele fala, não. Aí ele vai olhar para um olho e fala assim, encontrei. É aqueles que estão cheios do seu Filho.
é aqueles que estão plenos do seu Filho. O que Deus vai buscar no meio do seu povo? O seu Filho. Ele busca Cristo no meio do seu povo. Ele busca o seu Filho, amados irmãos. Então nós precisamos estar plenos do seu Filho. Por isso que essa vida de união com Ele é fundamental. E o mundo está conspirando contra, a religião está conspirando contra. Mas nós precisamos ter esse discernimento para que nós entendamos e buscamos o caminho e procuremos ver que essas circunstâncias, essas lutas, esses arranjos têm um propósito: sermos conformados à imagem de Cristo. Sermos conformados à imagem de Cristo. É isso que Deus deseja de cada um de nós. Então esse texto nos ajuda a pensar dessa forma. Um outro texto, por favor, movimente a sua Bíblia para 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Aqui há também uma passagem que ela está de mãos dadas com essa anterior que nós lemos, de Romanos 8. Aqui 3,18 de 2 Coríntios. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então essa imagem, ela joga o farol, joga todo o seu lumiar em cima dessa verdade aqui, que nós somos transformados de glória em glória. E o mesmo irmão Austin Sparks, que me referi há pouco, quando ele analisa esse texto, ele fala da seguinte maneira: que nós somos transformados de tribulação em tribulação, à sua própria imagem. É exatamente isso. Então, quero fazer uma pergunta e na sequência eu vou responder. Os irmãos estão experimentando alguma prova de fogo, alguma tribulação? Este é o caminho, esta é a ideia. Então está tudo certo, porque o Senhor está ganhando o nosso coração. Ele quer realmente nos vencer, Ele quer nos lançar por terra, para que a vida dele cresça mais e mais em nós. Agora, todo esse movimento, de sermos conformados à imagem de Cristo, sermos transformados de glória em glória em sua própria imagem, então, isso na realidade é algo que está acontecendo em nós internamente, não é externamente. Eu não estou deixando de fazer isso, fazendo aquilo, estou promovendo aquilo. Tudo isso que ocorre é aqui dentro. É por isso que nós somos confrontados diariamente com as provas que, de fato, mexem conosco. Então, o que está acontecendo para que sejamos levados a uma vida de união com Cristo é algo interno. 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 Os irmãos muito bem sabem que nós somos conhecidos na nossa medida espiritual não é pelas nossas ações. Não. Porque nós podemos, dentro da nossa capacidade própria, fazermos coisas muito boas. Estamos aqui tendo comunhão, que benção, nossa, aquele irmão tem uma medida maravilhosa. Mas isso não nos mede espiritualmente falando. O que nos mede espiritualmente falando são as nossas reações. É como nós reagimos. É como nós reagimos. Aí eu me lembro do irmão Martin Lloyd Jones. Ele, quando ele considera o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, quando ele vai considerar aquela parte impressionante, que já fiz várias perguntas ao Senhor sobre aquele texto, quando ele fala: olha, não resistais o perverso, mas todo aquele que ferir a face direita, volta e lê outra. Aquele que demandar a túnica, entrega também a capa. Aquele que te mandar obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. E eu falei: mas Senhor, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse assunto. A gente precisa ter um papo com o Senhor. Era muito mais fácil na lei, Senhor, porque lá era olho por olho, olho por olho, dente por dente. Lá se bateu, resolveu, mas aqui a coisa pegou. E outra coisa, Senhor, o Senhor podia fazer uma observação aqui, Senhor. Por que o Senhor não disse aí: aquele que te ferir a face direita, suporte com paciência, abaixa a cabeça, é assim mesmo, esse mundo é caído mesmo, aquele irmão é chato mesmo, aquela irmã é assim, abaixa a cabeça. Podia já, seria uma vitória, né? É uma vitória, mas ele não faz, não para aí. Ele manda virar à esquerda. O raciocínio da túnica e capa é a mesma. O Senhor poderia falar assim: olha, te obrigaram a túnica? Então entregue a túnica, deixa eu levar a túnica. Mas vem cá, tem uma capa aqui também, não quer levar não?
1 milha se torna 2. O Senhor é muito interessante, não é? Sabe por que ele disse isso? Aí diz o irmão, porque o cristianismo começa na segunda face, na face esquerda. Começa na capa e começa na 2ª milha. E isso significa o quê? A impossibilidade de nós vivermos cristianismo. Lógico, quem pode viver cristianismo? Por isso que cristianismo é Cristo em nós. Por isso que a vida de união com Cristo é fundamental. Nós não podemos. Então nós temos que jogar a toalha para assim, Senhor, o Senhor venceu. Eu não consigo. Então essa é a realidade. Nós somos chamados a essa vida de união com Cristo. É algo completamente interno. Está relacionado com a comunicação da vida de Cristo no nosso íntimo. Mais e mais o caráter dele vai sendo formado em nós. E esta realidade dessa formação da vida, do caráter de Cristo em nós, não tem nada a ver com academicismo. Não tem nada a ver com a compreensão geral que você tem das Escrituras ou mesmo dos livros. Sou a favor e gosto de estudar dentro da minha medida. Poderia até estudar mais. Sou a favor dos estudos, da leitura dos livros e incentivo e busco. Nós falamos de pesquisas e devemos fazer. Porém, isso são apenas ferramentas que nos levam para o nosso glorioso amado. Aí, como certo irmão disse, nós nunca podemos separar teologia da vida, não podemos separar doutrina da vida, ou doutrina da prática, e não podemos separar a mensagem do mensageiro. Então nós precisamos ter essas duas coisas juntas. Então a palavra precisa sempre nos levar para Cristo, para que Ele cresça e nós então diminuamos. O ponto fundamental aqui para nós é exatamente algo que nós vamos tratar no último encontro, na última sessão, é o caminho da cruz, e sem o qual é impossível nós alcançarmos uma vida de união com Cristo. Onde nós vamos estar enfatizando com mais detalhes sobre esse assunto. Então, há textos na palavra de Deus, eu quero voltar para um deles que nós citamos na base, que é Colossenses 3, né? Eu citei na segunda referências, Colossenses 3, voltem lá por gentileza. Eu li do versículo 1 ao 4, eu havia lido o capítulo 2, versículo 20, está ali para o registro. E do versículo 1 ao 4 do capítulo 3 de Colossenses, nós temos aqui exatamente a descrição clara do que significa uma vida de união com Cristo. Tá? E chega no versículo 4, por exemplo, diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós sereis também semelhantemente manifestados com Ele em glória. Eu posso usar o mesmo raciocínio que eu falei quando eu falei de Filipenses 1:21. Quando Cristo, que é a nossa vida. Não, aqui não está escrito quando Cristo, que é o modelo da nossa vida. Ele não é um modelo a ser imitado. Como se fosse algo que nós colocássemos como um painel, vamos fazer o possível para imitá-lo. Não, é quando Cristo, que é a nossa vida. Então ele precisa se expressar. Então a sua vontade, a sua mente, as suas emoções precisam receber dessa realidade, dessa vida, para que o teu pensar, a tua vontade, as tuas emoções sejam ordenadas. Nossa mente é desordenada, não é verdade? Às vezes com um beija-flor vai para todos os cantos, e às vezes são pensamentos não são adequados. Todos nós somos sujeitos a recebermos setas em nossas mentes. Mas o Senhor quer ordenar os nossos pensamentos, quer ordenar as nossas emoções, muitas vezes desgovernadas. Ele quer aprumar a nossa vontade com a vontade dEle. Como o Senhor Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas sim a daquele que me enviou. Nós precisamos entender que aqui está o ponto de liberdade. Lembre-se que eu disse ontem para vocês algo importante, vale a pena lembrar, que a verdadeira identidade do homem está fora dele. Nós somos uma imagem, criados à imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Então nós somos uma imagem. Então nós devemos transmitir essa imagem. O pecado fez com que isso bloqueasse e nós nos manifestássemos. Agora, a cruz dá o caminho de volta. Para que nós verdadeiramente
sejamos levados à realidade que nós devemos estar, de mortos para nós mesmos, para que a vontade dele se manifeste. Sobe o meu coração talvez algo importante aqui para dizer. O Senhor não quer anular a nossa vontade, Ele não quer anular a nossa mente e nem as nossas emoções. Isso é budismo. Ele quer que nós, por nosso próprio desejo, coloquemos todas essas realidades da nossa alma submissas a Ele. Eu desejo, como o Senhor Jesus, que era perfeitamente pessoa, Ele é uma pessoa, Ele se submeteu, mas Ele manifestou a glória do seu Pai. Vocês se lembram daquela passagem de João 14, onde está escrito lá, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E Filipe vai fazer aquela pergunta, mas Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Mas Filipe, estou há tanto tempo com vocês aí, vocês não me conhecem? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Ora, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Mas deu uma embaraçada na cabeça de Filipe. O que Jesus está falando aqui? Olha, tudo que eu estou fazendo, todas as obras, todas as minhas expressões, as minhas manifestações de amor, na realidade é o Pai, através de mim, fazendo tudo isso. Veja a verdadeira vida de união que o Filho tinha com o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. É exatamente isso. É exatamente isso. Não vou fugir, mas peguem 2 Tessalonicenses aqui um pouquinho, só para vocês virem a beleza de algo. 2 Tessalonicenses 1. Só para vocês entenderem algo que está dentro do que eu estou falando. Não vou divagar aqui no assunto, mas é o versículo 10. 2 Tessalonicenses 1:10. No final do versículo 9, está dizendo quando o Senhor vier na sua glória e poder, ok? Então, fala-nos da vinda do Senhor. Aí, o versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado aqueles que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ok. Olha só que interessante. Eu tenho certeza que não tem nenhuma versão que tivesse, por acaso, tivesse escrito assim, quando vier para ser glorificado por seus santos. Não, né? É nos seus santos. E depois ser admirado em todos. Não é por todos, né? É em todos. Onde Cristo será admirado? Não é na igreja? Há textos que nos falam que há adoração nossa em direção a Ele. Mas a Bíblia fala que quando Ele vier para ser admirado, glorificado no seu santo, toda a glória de Cristo será vista na igreja. Isso significa a vida de união com Cristo. Ele será admirado nos seus, em todos os que creram. Então a admiração do mundo, a admiração de todas as hostes celestiais, essa admiração estará voltada para a igreja, porque ela estará refletindo Cristo. Isso é vida de união com Cristo. Olha que beleza. Que beleza. Então, foi bom levantar aqui João 14, para nós mostrarmos isso e já deixamos esse ponto também registrado para os irmãos. Somos chamados a uma vida de união com Cristo. Não é, queridos irmãos, insisto, não é uma parceria entre o meu melhor unido a Cristo. Não, é Ele vivendo em mim. Aí, só pelo caminho da cruz, lógico. Aquele que quer ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome sua cruz e venha após mim. Isso a gente vai depois enfatizar com mais detalhes. Vocês se lembram de um texto, não precisam ir lá, Gálatas 4,19? Meus filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eles não vão ter uma formação acadêmica de Cristo, Cristo será formado neles. Então, Paulo já havia sofrido uma dor de parto, que foi o novo nascimento deles. A segunda dor de parto que aparece aqui agora é a formação do caráter. A formação do caráter de Cristo. E aí é um processo. Por isso que Paulo, ele mostra que ele estava um sofrimento que era igual aqui a dores de parto, uma dor muito forte. O máximo que eu posso dizer é sobre essa dor, é isso mesmo, é muito forte. Então, verdadeiramente, irmãos, esse é um assunto extremamente importante. Cristianismo é Cristo. Cristianismo é Cristo em nós, Ele sendo formado em nós. Então, na medida em que nós avançamos, o que eu quero ver no meu irmão Pedro? Cristo.
Cristo. No meu irmão Alaide, Cristo. No meu irmão Pedro, Cristo. No meu irmão Daniel, Cristo. Cristo. E nas irmãs, Cristo. Cristo. Então nós precisamos tocar Cristo. Nós precisamos ter um movimento tal que o perfume dele comece a ser inalado entre nós. E isso vem pela vida de união com ele, com Cristo. Essa é a beleza. A vida de união com Cristo, então, é caracterizada pela plena dependência do cristão em relação a ele. Isso é maravilhoso. Cristo, Cristo, Cristo. Agora, nós temos uma consideração de um texto que vai nos ajudar também a compreender, até numa relação prática, de como nós podemos alcançar isto. Como entender isto? Vamos para o livro de Mateus, capítulo 11, por favor. Mateus 11. Mateus, capítulo 11. Aquele famoso trecho, a partir do versículo 28 até o 30, muito utilizado por nós. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que texto maravilhoso. É um texto extremamente esclarecedor para nós, diante daquilo que nós queremos propor para os irmãos aqui, o que significa a vida de união com Cristo. É interessante que Jesus, ele nos deixou essa chave aqui, o versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele falou de um jugo. Então, para os que conhecem, trabalham em campo, fazenda, sítio, sabem muito bem o que é uma canga que é colocado num boi. Lá no Nordeste tem aqueles carros de boi, não é isso? Coloca aquelas cangas assim, para que puxem aquelas carroças. Vocês sabem, então, como que são preparados esses bois? Então, tem um boi velho, um boi que já é experiente. Então, como que eles preparam aí os bois para puxarem aquelas carroças? Ele pega um boi velho, experiente, e coloca um boi novo, ele é valente, ele é disciplinado, ele é desobediente, e coloca na mesma canga. Aí eles vão para lá e para cá, para lá e para cá. O boi novo quer ir para cá, o boi velho mantém aqui. O boi novo quer parar, o boi velho quer ir. O boi novo quer ir, o boi velho quer ficar. E fica para lá e para cá, para lá e para vai e vai. E, de repente, nessas idas e vindas, o boi novo começa a acompanhar o boi velho. Vai e volta, vai e volta. E, de repente, aconteceu algo interessante. Sabe o que aconteceu? O boi novo aprendeu o boi velho. Entende que é um aprendizado? Nós aprendemos Cristo. Lembra do Austin Sparks? Não fostes assim que aprendestes Cristo. Então, nós devemos colocar a mesma canga no nosso amado Senhor. Isso é o caminho da cruz. E o que vai acontecendo? Andando para lá e para cá, com a cruz nos ligando a Cristo. Então, o caráter dele vai sendo infundido em nós. Então, de certa forma, né, dentro do que estamos colocando aqui, o boi novo está aprendendo o boi velho, ou o caráter do boi velho está sendo infundido no boi novo. Não é claro isso para nós? Então, é algo que aconteceu internamente. Isto é vida de união. Então, podemos dizer, olha, esse boi velho, esse boi novo está tendo uma vida de união. Porque eles estão juntos, há um comando, há um que leva, há um que submete. Aí acabou aquela briga, acabou a indisciplina, acabou toda aquela fogosidade do boi novo, porque ele aprendeu algo. Isso significa infundir a vida. Isso acontece conosco. Quando nós fomos salvos, o que foi imputado em nós? Justiça. É como se a justiça, como um manto, justiça de Deus em Cristo, fosse colocada em nós. Nós nunca seremos justos em nós mesmos. Porque a justiça é a de Cristo que foi colocada em nós. E isso é imputação. Mas a vida precisa ser infundida. Isso é santificação. Isso é crescimento.
Isso é a formação do caráter. Isso é vida de união com Cristo. Essa é a realidade. Então, olha que ensino maravilhoso nós temos diante dos nossos olhos. A mansidão, a disciplina, a obediência do boi velho passa para o boi novo. É exatamente nesse andar com Cristo, com a canga, com a cruz, a vida dele, o seu caráter vai sendo infundido. Nós já temos a vida de Cristo. Não é esse o problema. O problema agora é o caráter de Cristo. E isso é nos dado por esse andar. Isso é trazido a nós pela vida de união com Ele. Por isso que nós precisamos compreender isso, entender que a primeira experiência imediata ao novo nascimento, lógico, é a nossa plena consagração. E a gente está vendo esses detalhes que nos ajudam a pensar. O caminho, na realidade, o que podemos dizer, ainda falando um pouquinho sobre esse exemplo do boi novo, boi velho, o boi novo tomou o caminho da cruz. Botou o seu pescoço na mesma canga do boi velho. Tomou sua cruz, e quando ele tomou a cruz, o caráter vem. A cruz é o caminho para o caráter ser formado. Se não tomar a cruz, não tem caráter. Então, o caráter vem como resultado de você tomar a cruz na mesma canga do Senhor Jesus. É assim conosco, amados irmãos. Nós, quando tomamos a mesma canga, a cruz vai operar, o jugo de Cristo vai operar, e o seu caráter será mais e mais formado em nós. Precisamos nos submeter aos tratamentos da cruz, amados irmãos. Mais de Cristo, menos de nós. Para nós completarmos o nosso pensamento nessa primeira mensagem, eu vou me lembrar de um texto, vocês não precisam ir lá, João 3, verso 30. Lá é João Batista falando a respeito de Jesus. Convém que ele cresça e nós diminuamos. Mas aqui nós podemos pegar esse texto, é um princípio, porque a gente vê várias possibilidades na Bíblia de entendermos esse princípio. É o que estávamos falando há pouco. A própria fala de João Batista nos ajuda a pensar. Convém que Cristo cresça e nós diminuamos. Então veja onde está Cristo. Cristo está aqui embaixo. Para ele crescer, está numa posição mais baixa. E para que nós possamos diminuir, nós estamos numa posição em cima. Então Cristo está pequeno e nós estamos grandes. Então isso deve acontecer. Cristo deve crescer e nós diminuirmos. É mais de Cristo, menos de mim. Esse é o raciocínio que é um princípio que nós temos aqui. Convém que Cristo cresça e nós diminuamos. Então, lembre-se, por favor, meus irmãos, vocês e eu aprendemos uma pessoa. É verdade que nós estudamos muito sobre essa pessoa, e é lindo de ver os seus movimentos, a sua obra, seguir as pisadas dele em todas as cidades, as aldeias, a maneira como ele reagiu com as crianças, como ele falou com as mulheres, como ele tratou com a sua família. É lindo e temos muitas lições belas aqui. Mas o fato é que nós precisamos entender que o assunto é Ele mesmo. Aprendemos a uma pessoa. O Senhor tem nos chamado para uma vida de união com Ele. Então, a minha proposta, espero no Senhor, que nós possamos ter sido um pouquinho aquecidos nessa situação. Buscarmos aqui mostrar para vocês o significado de uma vida de união com Cristo. Traçamos todo esse caminho para mostrar verdadeiramente que cristianismo é Cristo em nós. Vocês e eu fomos chamados para uma vida de união com Cristo. Amém. E aqui está todo esse processo. Que o Senhor nos ajude. Que Ele continue a falar no nosso coração, irmãos. Vamos orar. Amado Senhor, o nosso maior anseio é ter uma vida de união contigo. Amém. Nós, de maneira voluntária, tomamos o teu jugo e, por tua graça, continue a formar o teu próprio caráter em nós. Que tu cresças e nós diminuamos. Faça a tua obra no meio do teu povo e siga, Senhor, falando em nosso coração. Em teu nome, Jesus, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, então nós vamos fazer um